Olá, seja bem-vindo à sessão da S21sec na Cyber and Cloud Expo. O meu nome é Miguel Romão, sou SOC Manager e gostaria hoje de trazer-vos a todos vocês um conceito que não é nada novo, mas queria dar e reforçar a importância que ele tem nas organizações atuais em Portugal. Eu venho falar de Managed Detection and Response num exemplo com a IBM QRadar. Todos nós sabemos que o conceito de detecção e resposta já está, digamos, no mercado há bastante tempo, mas eu queria, como vos disse ao início, trazer a necessidade, a importância de dar o contributo enfocado na resposta. Todos nós sabemos que a questão da detecção e os mecanismos que as organizações utilizam já estão implementados há bastante tempo e de formas eficazes, temos constatado, a nível da detecção. E resposta, a resposta não. A resposta, por vezes, é necessário conciliar uma balança entre um negócio e a segurança ou a proteção dos ativos, e nesse equilíbrio desta balança, a questão da resposta é mais lenta e mais demorada, todo o processo burocrático, porque pode envolver paragem do próprio negócio ou interrupções do serviço da organização. E é neste binómio que eu queria aqui consensuar a questão da importância de recalcar que uma resposta eficaz pode trazer não só a questão de redução do tempo de exposição a um incidente, mas poupar muito ao negócio se o fizermos atempadamente num incidente grave que a organização possa estar envolvida. Então, mais uma vez, enfocamos a nossa apresentação à questão da detecção, que, como disse, uma vez mais, está a ser implementada já há bastantes anos e de uma forma eficiente. A questão aqui da resposta é o conceito que eu queria aqui juntar e dar relevância nesta minha apresentação. Não é um erro aqui na questão do slide, é mesmo somente para chamar a vossa atenção. Durante todo o ano de 2022 já foram evidentes os casos os vários incidentes que foram expostos a nível mediático no nosso território nacional. Contudo, queremos dar aqui a importância de que qualquer organização está suscetível a receber um ciberataque. E, contudo, devemos ter não só o mindset de quando irá ser a nossa vez, mas sim também agarrar nesse mindset e estudar, analisar quais serão as atividades e as respostas que a organização deve estar preparada para executar no momento em que se vir nesta situação. Então, esta nota de atenção, de alerta, é mesmo justamente para que eu dê o salto a um dos grandes objetivos da nossa sessão hoje, que é não só gerir a detecção, mas também gerir a resposta dentro das organizações. E para tal, trago aqui convosco um exemplo de um dia-a-dia, de um caso do nosso dia-a-dia num centro de operações de cibersegurança, nosso, por exemplo, aqui em Portugal, da S21sec. Então estamos num dia qualquer, a um momento, e um membro de uma equipa executiva é detectado a aceder digamos, remotamente à infraestrutura da organização por duas geolocalizações diferentes. Ou seja, poderiam estar o mesmo utilizador a ser utilizado em dois locais diferentes e distantes. E aqui importante é que sejam distantes. Um poderia ser num país da Europa, outro poderia ser num país da América Latina, por exemplo. E nesse momento surge, quando existem, num curto espaço de tempo, estes dois eventos destas dois acessos remotos, surge uma alerta na infraestrutura de CIEM da IBM, neste caso no QRadar, indicando de uma alerta, indicando que um membro dessa equipa executiva está perante uma situação de impossible travel.
Impossible Travel significa basicamente que nós detectamos dois eventos com sucesso de acesso à infraestrutura em duas localizações diferentes. Então, vamos ver o que é que acontece. E isto de um ponto de vista do atacante, basicamente é impossível nós estarmos com estas situações, uma vez que existem distâncias reais e grandes, neste caso, se forem entre dois países contínuos, já detectamos também esse tipo de situações legítimas, mas neste caso, quando são distâncias grandes, nós realmente temos que levantar a mão e gerar uma investigação, uma análise com um grau de criticidade bastante alto devido a esta situação. Então, do ponto de vista da perspectiva do criminal ou do grupo criminoso, basicamente os passos a seguir são muito... Isto é um exemplo, mas os passos a seguir são muito bem identificáveis. Uma vez que obteram as credenciais desse utilizador executivo, este grupo consegue aceder à infraestrutura da organização sempre e quando for necessário. E uma vez que conseguem validar essas credenciais, a utilização dessas credenciais pode ser efetuada de qualquer ponto do mundo. Com acesso à internet seria legítimo e estamos nós, do ponto de vista do SOC, aptos para identificar e detectar essas situações suspeitas. Uma vez que obtêm essas credenciais e confirmam que têm acesso à infraestrutura da organização, existe todo um reconhecimento da infraestrutura uma vez conectados, um acesso local para que possam fazer, digamos, a extração e o escalonamento de privilégios dentro da própria máquina que acedem, um command and control para aceder ao exterior e obterem instruções de que atividades executam internamente na infraestrutura da organização e, por fim, se for esse o objetivo, mas como em voga durante 2022 esteve muito também a exfiltração de informação das organizações portuguesas, aqui digamos que o objetivo final seria a exfiltração dessa informação para o exterior e fazendo com que o incidente tivesse o seu objetivo cumprido do ponto de vista criminal. De um ponto de vista de um centro de operações de cibersegurança, com as mesmas atividades, basicamente, uma vez que dentro do QRadar surge uma alerta, há uma equipa de linha 1 que investiga essa alerta, aplicando primeiro os primeiros passos necessários que estão estipulados por cada caso de uso. Neste caso, é um guião de atividades que a linha 1 terá que endereçar. E se neste caso identificarem dentro desse guião um passo que seria escalar para uma linha 2 de analista que iria aplicar mais contexto a esta alerta, a linha 1 fará esse escalonamento do ticket para a linha 2 para prosseguirem a contextualização deste incidente. Uma vez que se detecta que os países são distantes e que não podem ter, digamos, uma via possível, realista, de que haja um acesso à infraestrutura da organização de um país e passado X tempo, que este normalmente é um tempo curto, um acesso de uma infraestrutura num outro país, o que acontece é que estamos aqui a detectar a utilização das credenciais por diferentes origens. Uma vez identificado, este incidente é gerado e é aplicado uma análise. Surge aqui medidas como podem ser a aplicação de uma resposta, e aqui sim, junto os dois conceitos, e é importante termos este exemplo para juntar aqui o conceito da resposta. Uma vez que nós identificamos e criamos a detecção em volta a este caso de uso, a este comportamento suspeito, nós poderemos aplicar uma resposta. Neste caso, por exemplo, poderíamos aplicar uma suspensão daquele utilizador, desabilitar aquele utilizador dentro da infraestrutura da organização para bloquear os futuros acessos e assim impedir que houvesse, digamos, um desenvolvimento deste incidente dentro da infraestrutura. Esta resposta
terá que estar acordada com a organização e poderá ser automatizada, digamos, num decorrer deste caso de uso, se realmente houver uma taxa alta de êxito a nível de detecção desta atividade anómala. Contudo, o analista pode escalar o próprio ticket aplicando esta resposta à linha 3, que seria quem estaria a dar o contributo necessário para contactar com o cliente, informar-lhe e dar, digamos, o maior contexto e lessons learned, digamos, retirar toda a lição aprendida do incidente e relatá-lo dentro de um relatório e descrevê-lo dentro de um relatório que seria então disponibilizado ao cliente e à organização. Contudo, o nosso objetivo a nível da S21SEC, como digo, não só estar a detectar com um grau de eficiência alto, mas sim também permitir que a infraestrutura seja respondida de cara à detecção que executamos, ou seja, aplicar uma resposta acorde à possibilidade que a infraestrutura nos permite, e neste caso do Impossible Travel, nós conseguiríamos suspender, desabilitar o utilizador para futuros acessos e, inclusive, para dar tempo a que haja uma análise mais profunda da situação. E depois darmos todas as recomendações possíveis para que a infraestrutura, e este caso em concreto, volte a estar normalizado. Este é um exemplo que vos queria dar a nível de Manage Detection and Response. Não só detectamos, mas também conseguimos aplicar uma resposta. Para aplicar uma resposta, e isto é importante, não só teremos de ter o melhor conjunto de ferramentas, que é muito importante termos esse conjunto de ferramentas bem organizado, bem estruturado, e quando digo ferramentas, estou-me a especificar, é mais especificamente a nível de funcionalidades de dispositivos de segurança, que nos permitam aplicar esta resposta eficiente. Será importante isolar um equipamento, um dispositivo de uma rede de uma organização? Pois bem, se for necessário termos essa ferramenta que nos permitia, um conjunto de ferramentas que nos permitam isolar esse dispositivo da infraestrutura, bloquear um utilizador ou desabilitar o utilizador, bloquear uma IP origem pela casuística, pois esse conjunto de ferramentas não só deverá estar disponível a um SOC, mas também organizado e configurado de forma correta. É como eu vos digo, por vezes é muito importante não só ter um conjunto de ferramentas, mas tê-las corretamente configuradas de acordo com as necessidades e com a infraestrutura da própria organização. Não vale a pena ter ferramentas por ter, se elas próprias não estão bem no contexto e organizadas e configuradas de forma correta, ajustadas à necessidade de cada organização. Pois bem, este conjunto de ferramentas vem ou terá que estar, digamos, associado a uma equipa de intervenção que consiga não só ajustar estas ferramentas e aplicar essa resposta, mas uma equipa com fortes conhecimentos, expertise nas mesmas ferramentas, para retirar o melhor das mesmas e evoluir a detecção e a própria aplicação da resposta dentro da organização, de acordo com a evolução das ferramentas que o mercado dispõe. Uma questão da equipa vem relacionada ou vem incluída também num contexto de que nós teremos que ter um motor de pesquisa de correlação, e aqui sim posso-me referir a um CIEM, a IBM QRadar é um bom exemplo dele, que permita realizar estas correlações de diferentes envolvimentos, infraestruturas, ferramentas e dar o contributo para uma eficiência na detecção daqueles casos de uso, naquelas situações, atividades suspeitas e anómalas que pretendemos desde um SOC detectar para reduzir a exposição de uma organização a um incidente. Contudo, por fim,
é importantíssimo termos um tempo e uma resposta e uma celeridade na decisão. E aqui o fator decisão vai-nos permitir, e eu terei um slide onde vou expor isso de uma forma muito gráfica, vai-nos permitir ter as ferramentas à altura da equipa no momento certo para aplicar essa resposta. Essa decisão deverá estar registada, documentada e permitirá a estas equipas acelerar este tempo de resposta no momento em que se for detectado um incidente, uma atividade suspeita. Então estes seriam os 4 conceitos para prosseguir a um conjunto de perguntas, e aqui vou-vos dar alguns exemplos, a um conjunto de perguntas que eu vos desafio, aí quem está do outro lado, desafios a responder. Elas vão estar aqui, se quiserem façam um resumo de todas elas, mas seria um formulário onde cada resposta vai valer um ponto e depois faríamos um somatório para vermos em que grau de maturidade estão em relação à detecção e em relação à resposta. Os 2 conceitos que eu falei, e importantes, é certo que o normal será termos mais pontuação aqui na componente da detecção, mas seria importante também juntarmos as respostas necessárias para a componente da própria resposta, para termos um balanço equitativo e conseguirmos medir que a nossa balança entre detecção e resposta está equilibrado na nossa organização. Como, por exemplo, aqui, os alertas detectados são analisados para compreender os alvos e métodos de ataque, seriam uma das perguntas que vos desafio a responder. É isso que código malicioso é detectado na vossa organização, ou são realizados scans de vulnerabilidades periodicamente na própria infraestrutura. Os processos de detecção são testados, ou seja, existe uma bateria de testes executada periodicamente em relação às atividades que são detectadas ou estamos a propor detectar. E, por último, por exemplo, os processos de detecção são continuamente melhorados e se existe essa melhoria, onde é que está um guião ou um registro de todo o backlog de melhorias que foram sendo aplicadas nestes processos de detecção? São um conjunto de perguntas e animo-vos e desafio-vos a responderem e a somarem depois cada ponto de cada resposta, caso essa resposta seja favorável, caso exista esse processo, caso exista esse processo, essas melhorias. E também aqui a questão dentro da parte da resposta, ok? E dentro da parte da resposta existe esse plano de resposta e está a ser executado na presença do incidente, ou seja, por um lado, se eu tenho esse plano de resposta, se está acordado com a organização e com a parte de negócio, é importante também termos esse equilíbrio, e se está a ser executado, ou seja, sempre e quando eu detectar um incidente, este exemplo do Impossible Travel, tenho uma resposta a ser aplicada. Outra das questões que vos lanço é se existem perícias ou análises forenses executadas dentro do próprio ciclo de resposta. Ou seja, depois de um incidente em que levantam-se as suspeitas e há necessidade de mais contexto, está-se a executar uma análise forense a um equipamento, a um dispositivo, sempre que houver essa necessidade. Outras perguntas que vos lanço, a informação é partilhada de forma consistente com os planos de resposta, isto num contexto em que, se eu como organização tenho um plano de resposta, deverá estar partilhada e do conhecimento de todos os intervenientes e daqueles grupos que também têm que ter conhecimento que existe esse plano de resposta. Ou seja, essa partilha de informação está a fluir, existe na vossa organização, é outro dos exemplos que vos dou. Por último, também a questão aqui mais ligada à estratégia. Existem estratégias e são neste plano de resposta e são atualizadas como um plano de melhoria, mas a nível de dar maior eficiência às respostas que são aplicadas na vossa organização. E tudo isto
vai melhorar sem dúvida a vossa maturidade a nível de cibersegurança, tanto no campo da detecção como no campo da resposta em si. O exemplo que vos trago, e este era a questão da decisão, isto é um exemplo concreto. O impacto tem, por vezes, valores e estatísticas que nos dão maior assertividade se aplica uma resposta ou não. E aqui vou-vos dar um exemplo para vocês entenderem como é importante ter estas variáveis na hora de decisão. E essa hora de decisão pode ser muito bem descrita num processo onde indica se a partir de X volume ou um número que estiver associado a esse incidente, na casuística que for, aplica ou não aplica essa resposta. E aí sim é a coordenação e, como vos digo, é o consenso entre um negócio e a cibersegurança dentro de uma organização para aplicar essa resposta. Mas três fatores importantes. Número de utilizadores infectados ou afetados por um incidente, dispositivos a comunicar com o exterior. Imagina, não é o mesmo termos a maioria dos nossos dispositivos a falar, a comunicar com o Command and Control, que só um e que não seja crítico. Então, tudo isto tem peso nessa balança de toma de decisão. E, por último, se são servidores críticos que estão infectados dentro do contexto do incidente que estamos a analisar. Tudo isto pesa, e pesa para tomarmos uma decisão. Essa decisão, se bloqueio ou não bloqueio uma conexão, ou se elimino as comunicações com a minha organização. Tudo isto deve ter um peso e deve ter um guião descrito se devo aplicar esta resposta de acordo com as variáveis que vou identificando no incidente. Fica aqui o exemplo de que para incidentes graves, por vezes, esta tomada de decisão vem reduzir muito a exposição da organização face ao incidente e pode poupar bastante danos se mantivermos essas comunicações ativas e não cortarmos, não bloquear de acordo com o processo que vos expliquei anteriormente do que pode ser a intenção de um grupo criminal. No momento em que estamos bloqueando umas comunicações, poderá estar a dar início à filtração da informação. Se bloqueamos, poderíamos estar a negar essa filtração ao grupo criminal. E tudo isto vai agilizar e dar, muitas das vezes, vantagens da nossa parte quando aplicamos a resposta. Por último, gostaria de recalcar que a S21Sec é uma organização focada a serviços de cibersegurança com mais de 30 anos no mercado ibérico, tanto em Espanha como em Portugal. Temos, neste momento, um privilégio de poder-vos comunicar que somos parte do grupo Thales, um grupo que também é especializado em cibersegurança, em temas de defesa, entre outras áreas de desenvolvimento também digitais, tecnológicos, e gostaria de deixar-vos aqui o meu agradecimento à organização da CyberCloud Expo pela possibilidade de nos ter dado este slot. O meu nome é Miguel Romão, caso haja alguma dúvida, estarei contactável pelos meios de comunicação. Muito obrigado